O professor Ricciardi vai então falar-nos sobre este assunto que domina a agenda, o métier da comunicação pelo mundo, e Angola, não estando alheia a esta abordagem muito pertinente, convidou alguém que conhece sobre tecnologia, convidou uma pessoa interessada na pesquisa académica ou profissional sobre tecnologia. Por isso, professor Ricciardi, bom dia. Muito obrigada por mais uma vez aceder ao convite do TPA Ciência. Eu que agradeço, é um prazer aí poder conversar com vocês. Sempre que vocês precisarem, contem comigo. É uma alegria, é uma alegria. Com certeza. O professor Ricciardi muitas vezes vai ser convidado porque é uma pessoa, como disse, interessada em ciência e em tecnologia, que é o mote principal deste programa. Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial hoje migrou para várias áreas e agora vamos falar desta invasão da inteligência artificial na pregação do Evangelho de Cristo. É, a relação de tecnologia com a religião, ela já vem de longa data, né? Então, vamos dizer, quando apareceu a imprensa escrita, teve até uma resistência grande à Bíblia impressa nos primeiros momentos. Porque, puxa, então agora a palavra de Deus vai estar na casa de todo mundo, e antes era só na igreja que tinha a palavra de Deus, né? Então, teve um processo inicial de censura até. Depois apareceu o rádio, o cinema, aquilo ali era visto como uma abominação, que poderia ser coisa que ia desvirtuar as pessoas, ia trazer mensagens equivocadas, né? Porque saía do controle da igreja e passava para salas de teatro, passava para as casas. Então também tem uma desconfiança muito grande naquela época por parte da igreja. Depois usaram, tanto que você tem vários filmes que falam de religião, a própria igreja usou o cinema para promover coisas também relacionadas à religião. Programas de rádio nem se fala, tem uma série de programas de rádio religiosos hoje, né? Mas no começo tinha uma rejeição grande. Quando apareceu a televisão, foi pior ainda, porque aí você tinha lá a imagem, a pessoa falando dentro da casa das pessoas. Então, a igreja, num primeiro momento, tinha até alguns programas de televisão que a igreja não gostava, não recomendava que os fiéis assistissem. Mas com o passar do tempo, começou a ter alguns programas religiosos na TV e depois canais de TV dedicados à pregação de evangelhos e várias, vamos dizer, várias missas e coisas que acontecem na TV. Meus pais mesmo assistem missa na televisão, né? Eu até falo para eles, não, mas vamos lá na igreja, tal. Não, mas eu estou bem aqui, tem Covid, não sei o quê. Então acabou até sendo uma coisa interessante. E agora chegou a vez da inteligência artificial. Ah, de certa forma, a religião ela já adotou a forma de transmissão por televisão, por aplicativos, porque o que a gente fala de televisão também hoje está no mobile, então tem gente que assiste por lá. Então a tecnologia usada por quem busca a religião já está sendo usada. O que mudou agora é o seguinte: nós colocamos um ator, inteligência artificial, nesses meios de comunicação. E o que está assustando um pouco é esse ator, porque esse ator ele tem acesso a todos os evangelhos ao mesmo tempo. Ele pode montar frases, pode montar argumentações que um pregador ali na hora não teria acesso a toda essa informação. E tem uma coisa muito interessante também, porque falando da Igreja Católica, né, que é a que eu mais frequento, a Igreja Católica ela se valia da confissão, do confessionário, né? O padre sabia tudo o que estava acontecendo na comunidade, porque as pessoas confessavam as coisas, e quando chegava na hora da missa, ele falava de coisas que aquela comunidade já tinha falado para ele no confessionário. Então ele aproveitava aquilo para os temas, para as mensagens para aquela comunidade. De certa forma, a inteligência artificial hoje, ela tem esse poder. Ela acessa as coisas que aquelas pessoas postaram em Facebook, Instagram, nos e-mails, nos sites que eles viram ultimamente, e essas informações ela pode usar para montar a pregação para aquele grupo, para aquelas pessoas. E chegando ao ponto de montar a pregação para cada indivíduo, porque ela pode fazer essa divisão. Então, a gente está numa nova modalidade
vamos dizer, de transmissão do evangelho. Talvez mais customizado, talvez até mais direto, né? Porque as pessoas, pelo menos as que eu conheço, né? Faz tempo que não se confessam. Já deixou de ser um hábito de você ir lá no confessionário conversar com o padre. Então, de certa forma, as igrejas perderam essa matéria-prima, vamos dizer, para o sermão. E a inteligência artificial não, ela tem. Ela pode varrer lá todas aquelas coisas que foram postadas. Vamos falar das questões éticas envolvidas nesta nova vaga da robotização que chegou à Igreja. Como é que ficam as questões éticas? E isso é um problema muito sério, porque a inteligência artificial não está sob o domínio do Vaticano, não está sob o domínio das igrejas. A inteligência artificial está sob o domínio de 6 ou 7 grandes companhias no planeta. E não necessariamente os donos dessas companhias são religiosos. Eles podem ter outros interesses. E dependendo do caso, ele pode usar a religiosidade das pessoas como ferramenta para atingir seus interesses, sejam políticos, econômicos, sejam de influenciar para determinado, sei lá, determinado governante que é mais interessante para eles assumir poder e assim por diante. Então, eu acho que a grande questão ética da inteligência artificial não é tanto na discriminação que ela possa fazer e tal, porque isso aí vai acontecer, tem um certo viés da inteligência artificial, mas ela ser induzido, ela ser programada a gerar determinado interesse, fomentar determinada coisa. A gente já viu isso acontecer no escândalo do Cambridge Analytics, quando tinha lá uma coisa para fazer se eu não me engano, foi o Donald Trump ser eleito, mas teve um escândalo ali naquela época, mas a gente pode ter coisas de dimensões maiores acontecendo dentro do escopo religioso. Porque quando a gente tem um escândalo para eleger um presidente, é uma coisa pontual, é um presidente, dura 4 anos, ele vai embora. Agora, se a gente tiver uma distorção na religião, nos princípios da fé, ou na condução de como que isso daí vai ser interpretado pelas pessoas, a consequência pode ser de longo prazo. Inclusive, pode até ter, vamos dizer, esvaziamento de determinadas religiões. Com certeza, com certeza. E mesmo porque se está a ter muito em conta a questão da substituição dos líderes religiosos, que são os promotores da palavra de Deus, por, robôs gerados por inteligência artificial. Pode-se pensar, né, nas questões que possam desvirtuar aquilo que é o verdadeiro propósito do Evangelho, não é, professor? Na Alemanha já fizeram culto sendo tocado só pela inteligência artificial. Então, ela produz uma imagem de uma mulher falando, uma pastora, e ele vai montando os trechos, tal, as argumentações, e a própria inteligência artificial falando com o público daquela igreja. E o pessoal gostou, muita gente gostou e tal. Na, na Ásia, se eu não me engano, é na Coreia do Sul, dos 650 pastores que tem hoje, 20% já usam o chat GPT para elaborar o sermão. Por quê? Porque o chat GPT tem todas as escrituras ali, ele fala o tema e ele monta lá o texto que é mais adequado para falar. Então, a inteligência artificial não é que vai ser usada para substituir os pastores. Já substitui em boa parte. Em alguns lugares, 100% do pastor, como esse caso da Alemanha, em outros lugares, substitui a argumentação. E pode ser que a gente vai chegar num ponto, porque o que acontece? Nós nascemos no mundo físico. Eu, você, nascemos no mundo físico. Mas existem os nativos digitais. Essas crianças, que a primeira chupeta que eles tiveram, né, o primeiro brinquedo que tiveram, foi um smartphone. Para essas pessoas é natural elas conversarem com o smartphone. Então, a religiosidade delas tende a migrar também para isso. Então, quando elas tiverem alguma questão, alguma busca religiosa, vai ser no smartphone. E aí a inteligência artificial pode produzir um pastor em tempo real para ela, ou um padre em tempo real para ela, para dizer as coisas que ela precisa ouvir ou que ela gostaria de ouvir naquela hora. Pois é, professor, tudo que é novo provoca-nos indagações, medos, enfim, há muita resistência às mudanças e a questão tecnológica é uma questão que
realmente tem estado a suscitar a questão da resistência em todas as áreas. Nesta em particular, como é que a inteligência artificial vai conseguir mudar esta questão da resistência? Porque enquanto uns rapidamente aceitam, outros vão oferecer resistência. E acredito que os Sim. números da resistência serão maiores que aqueles que queiram já prontamente aceitar a mudança. Como é que vamos Eu, resolver este problema do ponto de vista da ciência e da tecnologia? eu acredito que a resistência vai ser maior no topo da pirâmide, ou seja, o Papa, os bispos, os cardeais, os padres e os pastores, etc., do que na base da pirâmide. Porque a base da pirâmide já usa os smartphones. Ela já acessa a inteligência artificial para outras coisas. Às vezes até sem perceber. Quando ela vai usar o Google Maps, quando ela vai usar uma série de coisas, ela já tem contato com isso. Então, essa resistência do uso do dispositivo, ela já foi vencida. É diferente, por exemplo, de quando surgiu a televisão, que houve uma resistência no uso da televisão, gente que nem comprava a televisão. Mas no caso da inteligência artificial, o smartphone já está na mão das pessoas. O computador já está na mão das pessoas. A inteligência artificial, ela é bastante persuasiva, porque ela consegue montar um discurso para cada indivíduo. Coisa que, de repente, o religioso e tal, ele tem uma dificuldade para isso, até porque não tem mais o confessionário, né? Então, isso daí foi uma coisa que se perdeu, mas a inteligência artificial tem. Então, se ela usar o dispositivo que já está na mão das pessoas e fazer mensagens que são mais direcionadas para as pessoas do que o religioso biológico consegue fazer, talvez essa barreira vai ser quebrada num curto espaço de tempo. E se as próprias igrejas fazem uso da inteligência artificial, e elas já dizem isso, olha, o sermão está sendo elaborado pelo GPT, esse pastor é uma inteligência artificial. Então, a própria religião está quebrando isso. Olha, então não é nenhum pecado você conversar com o ChatGPT, até porque foi o ChatGPT que fez esse sermão que eu estou falando para você agora. Então fica difícil para a gente estabelecer uma barreira desse tipo, né? Eu acredito que vai ser a adoção, né, vai ser bastante rápida. A questão bate na questão ética. Tá bom, está disponível, pode acessar, mas e aí, que interesses que estão por trás disso daí? Será que, de repente, a inteligência artificial não vai montar uma outra religião? Porque o que acontece? Hoje as religiões, elas são baseadas nas escrituras de cada uma delas. Então tem lá o pessoal que segue as escrituras de Maomé, tem o de Moisés, tem não sei o que e tal. Agora, a inteligência artificial, ela pode pegar pedacinhos de cada uma dessas e montar textos que você fala, poxa, mas peraí, esse texto aqui não está na Bíblia. Não, um pedaço dele foi da Bíblia, um pedaço foi do Alcorão, um pedaço foi do Bhagavad Gita, lá da Índia, ou seja, ela pode fazer isso, porque ela tem esses acessos. E esses textos religiosos também foram composições de outros textos. Tem várias coisas na Bíblia cristã que foram tiradas de histórias, de coisas lá do Egito. Tem várias coisas lá do Alcorão que foram tiradas da Bíblia e de coisas do Egito, coisas da Índia. Então, a religiosidade ela já faz vamos dizer, uma mistura de coisas quando estabelece o seu, vamos dizer, o seu evangelho, né, de cada uma delas. O que a IA pode fazer é pegar o que tem de melhor de cada um deles, ou o que tem de mais interessante de cada um deles, para fazer a mensagem para a Sandra. E aí é difícil a gente competir. Professora Gianni Ricciardi, foi um prazer enorme, como sempre, já que é o comentador fixo do TPA Ciência, traz-nos sempre novidades em termos de abordagem. Muito obrigada, foi interessante ouvi-lo falar sobre esta temática e contamos consigo nas próximas edições ligadas à ciência e tecnologia. Muito obrigada pelo carinho e até a próxima oportunidade.